Pessoal, primeiramente sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. Antes de nós iniciarmos nosso bate-papo da noite, nós vamos fazer a nossa prece de abertura. Eu quero convidar cada um de vocês, por alguns instantes, fechem os seus olhos, procurem elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso querido Mestre Jesus, que é o nosso modelo e guia aqui nesse planeta. Entrar em sintonia com os benfeitores espirituais da casa, com os mentores individuais de cada um de nós. E nessa sintonia, ir acalmando os nossos corações, deixando por alguns instantes as nossas preocupações, sejam elas materiais, sejam espirituais, mas que elas fiquem por alguns instantes adormecidas, para que cada um de nós possa, nesta noite, sintonizar-se com o nosso Pai maior, com o nosso Pai querido, e que possamos sair daqui mais fortalecidos, mais esclarecidos e mais firmes no nosso propósito de nos melhorarmos a cada dia e de fazermos o bem e de multiplicarmos os ensinamentos que aqui nós viemos buscar. Que nosso Pai possa, por meio dos benfeitores aqui presentes, conduzir os nossos trabalhos, de modo que cada um de nós seja instrumento do seu amor, da sua luz, da sua misericórdia, e como agentes evangelizadores que cada um de nós que possamos trilhar em nossos caminhos a paz, o entendimento, a resignação e principalmente a fé em Deus, a fé na vida, a fé em tudo aquilo que nos proporciona o equilíbrio, o avanço espiritual. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja, Pai. Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Agradeço a presença de cada um de vocês. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é José. Meu amigo Túlio me conhece como Gomes, né? Seja bem-vindo, tá, Túlio? Nessa noite nós vamos refletir um pouco sobre o Natal. Todos os anos nós temos, graças ao nosso Pai Maior, o Natal. Mas como será que nós estamos conduzindo as nossas vidas? Não só nessa época do ano, mas durante todos os dias dos anos que nós vamos passando desse lado da vida. Por isso o tema da noite, Natal, um convite à renovação, para que cada um de nós possa refletir sobre o verdadeiro sentido do Natal, sob a ótica espírita cristã, é claro, e que a gente possa ir se ajustando nas nossas condutas, nos nossos comportamentos, na nossa forma de ver essa data que, embora simbólica no dia em que ela é comemorada, mas é uma data de muita força para cada um de nós. Um detalhe, vai chegando essa época do ano, vem à nossa mente, na mente de todos, né, decoração natalina, né? Todo mundo já começa a fazer aqueles planejamentos, como vai ser o meu final de ano, eu vou querer decorar dessa forma, eu vou querer decorar da outra forma. A árvore de Natal que não falta em lugar nenhum. Hoje tem árvores para todos os gostos, todos os tipos, todos os bolsos, né? Então nós vamos começando já um mês antes nos preocupar como vai ser a nossa decoração, que tamanho vai ser a nossa árvore de Natal, a cor da nossa decoração, e nós vamos conduzindo, né, essa ansiedade, essa espera da data máxima através dessas nossas ações. Eu estava falando com a Lívia, não pode faltar as compras de final de ano, né?
todos nós também, chega essa época, nós saímos de maneira desenfreada, frenética e muitas vezes sem refletir e vamos comprando e comprando, porque nós temos que nos dar presente e presentear as pessoas, né? Fica aquela loucura, todo mundo, né? Decoração, árvore, presentes para mim. Começamos a pensar na nossa ceia, como ela será, o que nós vamos fazer, se vai ser um tender com abacaxi, ou se vai ser uma maionese com uva passa, né, Lívia? Mas enfim, é interessante que nós vamos, durante um tempo, nós começamos a ficar ansiosos, esperançosos e vamos preparando tudo, toda uma preparação para o Natal. E eu tenho observado já há alguns anos, vocês devem ter observado isso, talvez a gente esteja perdendo um pouco do foco, ou talvez do verdadeiro sentido dessa festa chamada Natal. E corremos atrás da decoração, das compras, preparamos aquela ceia farta, uma mesa farta, bebidas, comidas de todos os tipos, acabamos cometendo excessos em nome do Natal. E como eu disse, aqueles presentes que não podem faltar, né? Amigo secreto, compramos presentes para os familiares, amigos, parentes, enfim. Ou às vezes não compramos, mas na grande maioria das vezes sempre há compra de presentes. Então nós passamos por todo aquele ritual de preparação para a chegada do Natal, o prato que nós vamos comer, a bebida que nós vamos beber. E nós chegamos no bom velhinho, o Papai Noel. Esse é o Natal perfeito, atualmente, para a grande maioria de nós. Concordam comigo ou não? E seria esse o Natal correto para nós? Seria esse o Natal ideal para nós? Quando, na verdade, o protagonista dessa festa, o homenageado, o aniversariante, acaba ficando em último plano. Nós vemos ele, às vezes, em alguma mensagenzinha que vem no WhatsApp, uma imagem, né, para nos fazer lembrar dele. Talvez lá no Facebook a gente vê uma coisinha ou outra, mas quando a gente começa a refletir realmente, o que nós vamos constatar? Tudo aquilo que eu falei anteriormente, toda aquela ansiedade, para quê? Para o nosso conforto material nessa data. Isso é justo e é importante nós termos esse conforto. Mas e aí, como nós estamos tratando o verdadeiro homenageado? Aquele irmão maior nosso que tanto se preparou e sofreu para que ele pudesse estar ocupando um corpo de carne nesse planeta de provas e expiações. Nós acabamos esquecendo desse nosso irmão. Nós esquecemos que ele nasceu em um local bem simples, em condições muito simples, e o espírito de maior envergadura espiritual e intelectual que já passou pelo nosso planeta. O governador do planeta Terra, conforme os evangelhos, conforme os historiadores, nasceu praticamente é uma manjedoura, mas é como se fosse um curral naquela época, de maneira bem simples. É um pouco contraditório o nosso Natal de hoje com o nosso querido mestre, não acham? E nós vamos passando, nós vamos esquecendo. Adoramos essas imagens quando a gente recebe, mas nós vemos, puxa vida, bacana, legal, mas rapidamente esquecemos ou nem lembramos do verdadeiro sentido e já voltamos para as questões materiais, o consumismo desenfreado que nos ocupa, que toma conta de todos nós nessa época do ano. E como eu disse, esquecemos que o maior espírito que aqui esteve veio de maneira simples, dizia para nós que os sãos não precisam de médico. O nosso irmão estava sempre caminhando, buscando, amparando, evangelizando, aconselhando aqueles irmãos que mais necessitavam. Eram os mendigos, eram as pessoas tidas como de má vida, enfim, aqueles irmãos que estavam
perdidos nos caminhos da vida, da trajetória reencarnatória. E nosso irmão maior, ele estava acompanhando os doentes. Existem várias passagens dos evangelhos que o verdadeiro homenageado, o que deveria ser, pelo menos nos dias atuais, o verdadeiro homenageado, ele só nos dava lição de simplicidade, só nos deu lição de simplicidade, de amor. Ele estava do lado dos aflitos, daqueles irmãos que estavam sofrendo, seja de dores espirituais, dores físicas, mas ele estava ali. Ele veio para quê? Para nos ensinar o amor. Porém, bem sabemos que toda aquela preparação que esse mundo sedutor nos oferece, faz com que a gente esqueça. E essa imagem ela reflete bem a nossa condição atual. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, esse individualismo nosso, ele é tão grande, ele é tão acentuado, que nós preferimos não olhar para aqueles irmãos que sofrem aos nossos lados, próximos de nós, que passamos por eles na rua, nas ruas. E aí nós esquecemos do nosso querido irmão Jesus, que sempre buscou acolher aqueles que necessitavam. Ele veio e ele não escreveu nada, ele simplesmente nos deixou ensinamentos através das suas atitudes, através das suas ações. E nos dias atuais, aqueles que ele buscava amparar, muitas vezes nós viramos as costas. Talvez por inobservância nossa, talvez por descuido nosso, ou de fato o nosso egoísmo que ainda é muito forte em nós, então nós nos preocupamos em cuidar da nossa vida, da nossa ceia, dos nossos presentes, da nossa decoração, e nós esquecemos irmãos que sofrem todo tipo de carência. E um detalhe, não é somente no Natal, é durante o ano todo. Irmãos que sofrem de depressão, carências afetivas de toda ordem, irmãos que sofrem a carência de um trabalho, de um lar, do alimento básico para viver, enfim, sofrimento existem de toda ordem nesse plano da vida. E grande parte de nós que goza de uma reencarnação relativamente tranquila, talvez por mérito nosso, com certeza, mas devíamos nos debruçar sobre os ensinamentos do Mestre e procurar nos melhorar a cada dia para que a gente possa realmente disseminar e desenvolver o amor em nós. Mas o Natal chega, o Natal vai embora e nós não entendemos o verdadeiro sentido do Natal. Nós esquecemos do verdadeiro homenageado, daquele irmão que veio para nos trazer ensinamentos no momento que era necessário para que dessemos mais um salto na nossa jornada evolutiva. E nós, claro, menosprezamos ele naquela época, mas o pior, nós menosprezamos esse irmão ainda hoje. Vimos lá atrás, Papai Noel é o símbolo de tudo aquilo que é consumismo, de tudo aquilo que é material. E veio nosso querido Mestre, que é o responsável pelo Natal, e nos trouxe ensinamentos que vão nos trazer riquezas espirituais. E bem disse ele, eu não vim revogar as leis, eu vim aqui, pessoal, para cumprir elas. Ou seja, olha, as leis foram estabelecidas pelo Pai. As leis, elas são eternas, elas são imutáveis. Eu não vim aqui para mudar aquilo que foi feito pelo Pai. Eu vim aqui simplesmente para dar cumprimento, para esclarecer a cada um dos meus irmãos de jornada de que essas leis, elas são soberanas e elas não vão mudar em momento algum. Por isso eu deixo para vocês esse ensinamento. Essas leis são pré-existentes a cada um de vocês e a mim, que sou o Mestre Jesus, e eu não vou destruí-las. Muito pelo contrário, eu vim aqui para ensinar vocês a respeitá-las. E ele acabou resumindo aqueles 10 mandamentos que Moisés recebeu lá no Monte Sinai, simplesmente em amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ele nos mostrou que as leis não seriam
revogadas ou ninguém iria passar por cima delas. E ainda nos disse, olha, a lei de amor, justiça e caridade é uma das leis do nosso Pai. Amem-se a cada um de vocês e amem primeiramente ao Pai que lhes concedeu a vida. Não importa se passam por momentos de dificuldade, por momentos de facilidade. Agradeçam a bênção da vida. É isso que Jesus nos mostrou, isso que Ele nos trouxe e que vai cada vez mais se afastando desse Natal que hoje nós conhecemos, que a mídia quer nos passar, que as pessoas incentivam umas às outras a praticarem. E disse nosso Mestre, não há outro mandamento maior do que amar a Deus e amar ao teu próximo. Quando nós desenvolvemos o amor em nós, quando nós começamos a cultivar esse amor, nós passamos a nos amar também. Disse nosso querido Mestre lá atrás, ora, não tem como você amar a Deus e a Mamon. Para aqueles que não sabem, Mamon representava, lá na Grécia Antiga e também ali na região onde Jesus percorreu, tudo aquilo que representava a matéria, o material, o consumo. Então, bem disse Jesus, eu venho aqui trazer para vocês tesouros que as traças não corroem, que os ladrões jamais irão roubar. Mas vocês têm que decidir. Vocês querem Deus, que representa tudo isso, que é o Pai de cada um de vocês, que lhes concedeu o bem mais precioso, que é a vida, ou vocês preferem aquilo que representa a matéria? Vai chegar algum momento, por isso que Ele nos trouxe o ensinamento. Ele disse, vai chegar um momento em que vocês, o espírito de vocês vai sentir a necessidade de buscar a Deus, porque a matéria não nos satisfaz. O consumo ele não nos satisfaz. Chegará um momento em que vocês perceberão que vocês deverão voltar para junto do Pai, ou seja, para junto daquelas leis que eu disse a vocês, conforme dizia o nosso Mestre, que eu não vim aqui para revogar elas. Vai chegar um momento em que vocês terão que decidir. Não tem como amar a dois senhores. Cada um de nós está aqui para cumprir a nossa jornada. Nós temos os bens materiais, que são as nossas ferramentas para amenizar e para facilitar a nossa jornada, porém, não são o nosso objetivo de vida. O nosso objetivo de vida é nós nos desprendermos a cada instante para que a gente possa amar a Deus. E aquilo que representa a matéria, darmos o devido valor. Mas aí, quando chega essa época do ano, nós mais ainda esquecemos desse sentido e nós acabamos ficando mais com o Mamon. Vocês concordam que, se nós formos fazer uma analogia, Papai Noel representa Mamon? O bom velhinho, eu até assisti um filme alguns dias com a minha esposa, com a Aline, eu acho bacana, mas por outro lado, você começa a refletir, puxa vida, as pessoas, o Natal para elas é apenas presente, apenas essa figura que em algum momento foi criada, obviamente para incentivar o consumo em algumas regiões, mas enfim, aí você começa a pensar, puxa vida, como se eu estivesse com um pé em duas canoas, em algum momento essa canoa irá se afastar, e aí, como eu farei? E nos disse Jesus, olha, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro, ou vice-versa. A quem você vai preferir? Não tem como amar a dois senhores. Disse nosso querido Mestre que não veio revogar as leis, que veio nos mostrar que existem essas leis que são, como disse, eternas, imutáveis, soberanas. Se alguém quer vir após mim, somos todos nós. Negue e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu sou o modelo que Deus ofereceu a vocês para que vocês se melhorem. Deixem de lado as questões materiais. Procurem entender e praticar os meus ensinamentos, venham comigo, ou seja, sigam o caminho que eu segui para que a gente possa auxiliá-lo, para que você possa se melhorar e um dia você também estará em um momento da sua trajetória que vai haver a felicidade.
aquela felicidade que inclusive nosso querido mestre nos disse que não é desse mundo. Porque bem sabe ele que aqui nós sofremos, mas nós fugimos das nossas cruzes. Nós esquecemos que o nosso objetivo aqui é nos depurarmos, nos melhorarmos, e nós nos revoltamos. Buscamos sempre nas questões materiais um móvel, um motivo para amenizarmos aquelas dores que estão dentro de cada um de nós, e nós temos que aceitá-las, que superá-las, que resolvê-las, porque elas fazem parte da nossa trajetória. Elas são nossas porque em algum momento nós cometemos alguns desatinos e teremos que fazer esses ajustes perante as leis divinas. E Jesus disse isso para nós. Puxa vida, pessoal, negue-se a si mesmo, ou seja, negue essa matéria que é forte em si e segue a mim, pegue a sua cruz, vamos embora juntos. Eu estou com cada um de vocês. O aniversariante da próxima semana. O nosso querido mestre, ele veio e nos disse, puxa vida, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ora, os laços de amor, eles transcendem a matéria. Todo aquele que praticar as leis divinas, todo aquele que buscar amar a Deus e amar ao teu próximo como a ti mesmo, este será minha mãe, este será o meu irmão. Em que sentido? Fará parte da minha família universal, porque somos todos irmãos. Somos mães e pais e filhos e irmãos, enquanto a família, o núcleo material, porém somos todos irmãos da grande família universal. E Jesus disse isso para nós. Amem-se como eu vos amei, e vocês serão irmãos. Ou melhor, vocês se reconhecerão como deveriam, irmãos. Mas nós ainda estamos longe disso. Essas reflexões, elas fogem. Quando nós pensamos na decoração, na alimentação, na bebida, nos presentes, no Papai Noel, naquela viagem, naquela confraternização, nós esquecemos que, na verdade, nós devemos confraternizar conosco, confraternizar com o nosso Mestre e com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Nosso querido mestre, ele veio e nos disse, naquela passagem, quando foram buscar ele para o julgamento e a crucificação, ele disse, olha, se não me falha a memória, Pedro, embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. Jesus veio e nos disse, não vim revogar as leis. Olha, tomem cuidado com a lei de causa e efeito, ela é eterna. Não façam ao seu semelhante aquilo que vocês não querem para vocês. Não vivam pelo mal, porque vocês perecerão pelo mal. Não julguem, porque serão julgados na medida em que vocês julgarem os seus semelhantes. Isso nosso querido e amado Mestre nos disse. Aquele que é o aniversariante da próxima semana aqui no planeta Terra. Ensinou o nosso querido Mestre aquilo que o nosso modelo de Natal jamais nos ensinará. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Concordam ou não? Nós buscamos as facilidades da vida e esquecemos que, na verdade, a grande glória, a vitória, o prazer, a felicidade encontra-se na porta estreita. Ou seja, nós buscarmos vencer a cada dia, a cada instante, tudo aquilo que não é bom em nós. Trilhar os nossos caminhos de maneira adequada perante as leis divinas, para que lá na frente a gente possa ter momentos de mais tranquilidade. Puxa vida, mas olha, Jesus veio falar para mim que é só lá na frente que eu vou colher os frutos da minha resignação, da minha fé, da minha força, da minha vontade. Agora, de fato, se ele disse para nós que, olha, não faça porque você vai receber na mesma medida, puxa vida, se hoje eu sofro, eu colho aquilo que eu plantei no passado, em algum momento. Pode ser que eu estava agindo por ignorância às leis divinas. Isso foi amenizado, foi atenuado, mas eu tenho que colher aquilo que eu plantei. E por que eu não vou lançar boas sementes agora para que eu possa lá na frente colher bons frutos?
Este é o convite que o Natal nos faz. As reflexões acerca dos ensinamentos do nosso querido Mestre. Nós somos espíritos vivendo uma experiência humana. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, como eu disse, e os próprios irmãos maiores nossos já disseram, está aí, registrado nas obras espíritas. Nós temos todo o direito de usufruir dos bens materiais, mas eles não podem e não devem ser o nosso único objetivo na vida. Eles existem para que a gente possa ter uma facilitação na nossa jornada. E cada um tem mais ou menos de acordo com os talentos que ele ou lançou na terra ou ele buscou aplicar. A cada um é dado de acordo com as suas obras. Mas nós não refletimos nesse sentido. Como disse a vocês, nós vemos as dores do mundo nos nossos irmãos, mas nós estamos preocupados conosco. Nós ainda não desenvolvemos o amor em nós. E se nós ainda não temos esse amor em nós, obviamente não iremos amar ao nosso semelhante e muito menos a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E vamos agindo como aqueles filhos rebeldes que são contrariados por si mesmos e contrariam as leis divinas e em algum momento colhem os frutos amargos dessas sementes lançadas ao chão e aí se revoltam. E é esse o convite que nosso querido Mestre nos faz na reflexão da noite, na reflexão sobre o Natal. A porta estreita. Disse nosso Mestre, olhem quantos ensinamentos, e alguns nós pegamos, mas tem inúmeros ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus nos Evangelhos, nas obras básicas que são os Evangelhos nossos. E disse ele, tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Disse nosso Mestre mais uma vez dentre várias. Puxa vida, pessoal, venham, aprendam comigo que estou aqui para ensinar-lhes. Olhem que eu já percorri o caminho. O meu jugo é leve, vocês não precisam sofrer se vocês não quiserem. Encham o coração de vocês de bondade e de amor. Vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Reflexões que nós deveríamos fazer no Natal. Mas a nossa preocupação é a nossa ceia, são os presentes, são as confraternizações que terão bebidas e pratos de todo tipo, os enfeites natalinos, que são bacanas, eu também gosto. Porém, a minha esposa sabe que Natal eu adoro refletir. Eu estava comentando com a Lívia que eu prefiro dormir cedo. Por quê? Porque hoje eu sei que eu tenho que me modificar, eu tenho que me esforçar. E puxa vida, nossa, mas é fácil assim? Não, não é fácil. A vontade é grande. Mas, puxa vida, hoje eu busco ser feliz de maneira mais simples. Eu tento, a cada ano que eu relembro o Natal do querido Mestre, refletir sobre algumas coisas. Estou há milhões e milhões de anos ainda de realmente fazer uma reflexão sincera, verdadeira e totalmente desinteressada do ponto de vista espiritual. Mas eu vou chegar lá um dia. E é por isso que, muito oportunamente, eu escolhi esse tema da noite. Talvez mais para mim do que para vocês. Talvez mais para que eu possa relembrar os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, que esse é o verdadeiro sentido do Natal, do que vocês. Mas vocês acabam aproveitando esse momento também para refletirem junto comigo. Nosso querido Mestre sempre nos trouxe ensinamentos espirituais. Sempre nos advertiu de que, olha, a vida aí passará. Procurem ser bons o tanto quanto puderem. Evitem fazer o mal para os seus semelhantes. Sejam mansos e humildes de coração, porque bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Está lá no Sermão da Montanha. Disse o nosso querido Mestre, olhem que ensinamento natalino fantástico. Vós sois o sal da terra, e se o sal for íspido, com que há de salgar? Puxa vida, nós que estamos aqui para concorrer, para contribuir para a obra divina, nós somos o sal, aquilo que dá tempero. Puxa vida, se o sal não tem gosto,
se o sal não vai servir para nada, se o sal ele perdeu o sabor dele porque ele se corrompeu perante tudo isso de material que o mundo seduz, disse Jesus, para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Isso disse nosso querido mestre. Puxa vida, agora, Natal, todos nós ficamos com o nosso coração um pouco mais tranquilo, mais receptivo, nossos sentimentos se abrandam. Paramos para pensar se nós somos aquele sal da terra que nosso querido Mestre Jesus nos convidou a refletir? Ou nós somos aquele sal que já não tem mais gosto, que perdeu todo o seu sabor porque se corrompeu pelos caminhos do mundo, porque se corrompeu naquele mal que predominava em si, que predomina em si? Será que nós refletimos? E disse nosso querido Mestre, vocês estão e vocês temperam a terra, quando vocês estão agindo conforme as leis divinas. Se vocês se afastam dela, vocês serão aquele sal ímpido. E nós refletimos sobre isso? Paramos para pensar que cada um de nós está onde deveria e da forma como deveria, para que um possa auxiliar o crescimento do outro e também auxiliar no próprio crescimento? Paramos para refletir que nós estamos aqui para aprender a nos amar e amar o nosso semelhante, e nós estamos aqui para aprender a fazer ao nosso próximo a regra de ouro que Jesus nos deixou, fazer ao nosso próximo somente aquilo que nós desejamos para nós. Isso são reflexões para o Natal. Isso são aquele convite que Jesus nos fez e que ao longo dos séculos nós fomos nos distanciando dele e que está chegando aquele momento em que nós já estamos percebendo que Mamon, aquele outro senhor, já não nos agrada mais e nós ansiamos no nosso íntimo a buscar aquele Senhor que nos traz realmente aqueles prazeres da alma, que nos traz aqueles tesouros que ninguém irá tirar de nós. Nosso querido Mestre nos trouxe esses ensinamentos. Nosso querido Mestre veio e nos disse, galera, eu reino no coração de vocês, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Bem sabia o nosso Mestre que a vida, ela não é aqui, que a nossa verdadeira morada, ela não é aqui. E que Ele reina nos nossos corações. Ele é o nosso governador planetário. Ele é aquele irmão nosso que conduz essa grande nau chamada Terra. E Ele disse isso para nós. Mas nós, nessa fase delicada da nossa jornada evolutiva em que nós nos encontramos, nós pensamos apenas que o nosso reino é desse mundo. Nós vivemos como se a gente nunca fosse desencarnar, porque morrer ninguém morre. E a gente vai passando os dias, os meses, os anos, com todas essas ferramentas que o nosso Mestre deixou, nós não fazemos um bom uso dela. Aí, em dado momento que não nos é avisado, vem aquela moça da foice e fala, chegou sua vez. Do lado de lá, totalmente perturbados, totalmente depressivos, arrependidos pelo tempo perdido, pelas oportunidades de fazer o bem a nós e ao nosso semelhante, a vida como um todo, aos nossos irmãozinhos menores, nós não fizemos. E são todas reflexões para o Natal. E lembro, reflexões para o Natal do ano todo. Cada instante é Natal nas nossas vidas. Mas nosso querido Mestre foi tão bondoso que ele fez de modo que toda a passagem dele fosse tão forte, ficasse tão marcada na nossa história, no nosso ser, que ele deixou para a gente a oportunidade de uma vez ao ano relembrarmos os seus ensinamentos. Uma vez ao ano nós relembrarmos que nós temos objetivos
para atingir aqui nesse plano da vida, que não é comer simplesmente, que não é beber, que não é consumir, e sim se aperfeiçoar a cada dia, se melhorar a cada dia, cultivar o amor aqui dentro de cada um de nós, em relação ao Pai, em relação a cada um de nossos semelhantes, incluindo nós. Esse é o verdadeiro Natal. Disse nosso Mestre: na casa de meu Pai há muitas moradas. Olhem que interessante. Ele veio, não revogou as leis, muito pelo contrário, nos esclareceu e ainda trouxe mais informação para nós. Não era tudo, porque ele disse que ele iria, mas ele pediria ao Pai que mandasse para a gente o Espírito de verdade, né, o Consolador prometido, que iria fazer nós relembrarmos tudo que ele nos ensinou e ainda passar coisas novas. Olhem o amor dele para conosco. E ele disse: olha, pessoal, na casa de meu Pai, nesse grande universo, que alguns já dizem que é multiverso, tem muitas moradas. Nós não somos únicos no universo. Imaginem a grandiosidade do amor daquele que nos criou. Imaginem o tamanho da misericórdia, porque ele simplesmente preencheu esse grandioso universo de mundos, de vida, de todas as formas, na mais do seu amor. Disse isso para nós Jesus. Mas muitas vezes nós lemos o Evangelho e passa batido. Época de final de ano, nem sequer pensamos nesses ensinamentos do nosso querido Mestre. E a vida vai passando, e as oportunidades vão escapando das nossas mãos, e chega o momento do arrependimento. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os Espíritos: ô pessoal, qual é o espírito, né? Eu não me recordo exatamente, mas mais ou menos assim, olha, qual é o espírito mais preparado, mais evoluído que Deus nos concedeu para servir de modelo e guia? Ele simplesmente, categoricamente, vede Jesus. Jesus é o modelo e guia de vocês, e Jesus veio e nos disse: o verdadeiro homenageado do dia 25 de dezembro, do Natal. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhem o tamanho do amor do nosso irmão maior. Pessoal, eu sou o caminho que vocês devem seguir. Façam como eu vos ensinei. Espelhem-se em mim, nas suas ações, nas suas atitudes. Tudo que eu trago para vocês é a verdade. Sabe por quê? Porque isso são as leis divinas eternas. É a prova da misericórdia, da justiça e do amor do vosso Pai, do nosso Pai. E vocês não vão chegar até Ele, senão por meio de ensinamentos que eu vos passo agora. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O verdadeiro homenageado disse isso, mas nós não observamos, nós não lembramos disso. Como disse a vocês, nós estamos preocupados com a nossa ceia, nós estamos preocupados com a promoção desse ou daquele item que nós queremos que tenha na nossa ceia, com aquela roupa que nós vamos usar, com a bebida que nós vamos tomar, em tirar uma foto, né, com o Papai Noel, em trocar presentes, mas o afeto, o amor, o carinho, a atenção, o respeito, a amizade, a fraternidade, isso fica sempre, eu não diria nem para segundo plano, acho que nem está no plano isso da gente. Por quê? Infelizmente nós estamos numa fase da nossa trajetória em que nós estamos mais preocupados em parecer do que ser. E isso que vai fazendo com que a nossa alma vá ficando vazia, e aí começam a aparecer aquelas enfermidades da alma que vão, por consequência, irradiar para os nossos corpos físicos. E nosso querido Mestre veio, ele não só nos advertiu, como ele nos trouxe inúmeros ensinamentos. Nosso querido Mestre veio e nos disse: pessoal, o Natal é todo dia.
O Natal é a cada instante que vocês estão aí. Olha que interessante esse célebre diálogo de Jesus com Nicodemos. Chega em dado momento em que Jesus fala: olha, o Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que quis dizer Jesus para Nicodemos? Nicodemos, aquele que não reencarnar sucessivamente, de acordo com as suas necessidades, e quando reencarnado não for renascendo a cada instante através da sua modificação interior, por meio da mudança das suas atitudes, de seus comportamentos, de seus pensamentos, não vai entrar no reino de Deus. Ou seja, aquele que não vivenciar o Natal a cada instante, não vai entrar no reino de Deus. Nós já tivemos a oportunidade, pessoal, de nascer da água. Nós sabemos que o nascer da água é a reencarnação. Nós somos gerados no líquido amniótico, na bolsa, né, Paulo? De líquido amniótico? É isso mesmo o nome correto, não é isso? Somos gerados lá. 70% em média do nosso corpo é água. Isso vai aumentar, essa proporção diminui de acordo com a nossa idade. Quando criança um pouquinho mais, quando idosos um pouquinho menos. Disse Jesus, já falando para a gente das ciências da Terra, mas na verdade das leis que são as leis que regem os mundos materiais e os mundos espirituais. Ele disse, pessoal, olha, sabe aquele Natal que vocês comemorarão aí todos os anos? Aquilo lá é só para vocês relembrarem que o Natal é todo dia, que vocês têm que a cada instante renascer em espírito, para que vocês possam ver o reino de Deus. Ou seja, para que vocês possam ir para esferas superiores, para mundos mais aprimorados. É isso que disse nosso querido Mestre Jesus. Mas nós não observamos isso. Reflexões fantásticas para o nosso Natal que nós esquecemos. Na verdade, muitas vezes nós nem lembramos que existem, né? Aí eu pergunto para vocês, para nós espíritas, qual o verdadeiro sentido do Natal? O verdadeiro sentido do Natal é nós refletirmos, através da reflexão, nós buscarmos a nossa reforma íntima. Natal é nascimento. Nós podemos nascer a cada dia. Nós podemos a cada instante buscar a nossa renovação interior. Por isso Jesus deixou esse ensinamento para a gente. Por isso, de maneira tão perfeita, o nosso Mestre já sabia e ficou muito marcado na nossa trajetória. Um dia no ano nós íamos lembrar de todos os ensinamentos dele e todos os demais dias nós iríamos colocar em prática esses ensinamentos. O verdadeiro sentido do Natal. A busca da nossa reforma íntima, a busca do nosso melhoramento enquanto espírito e através do quê? Do exercício do amor. Do amor a Deus, do amor a cada um de nós, do amor ao nosso próximo, do amor à vida como um todo. Os nossos irmãozinhos menores que estão aí conosco, que um dia estarão como nós temos que desenvolver esse amor. Isso é o Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Um convite, pessoal, à renovação constante, ao renascimento do Espírito a cada dia reencarnados. Porque cada dia é uma bênção. Cada dia é um presente. Presente concedido pelo Pai. Mas qual a importância maior nessa época do ano? Presente material. Esquecemos que temos, independentemente da nossa condição, nós temos um corpo onde nós estamos podendo ter a oportunidade de seguir a nossa trajetória. Existem milhões de espíritos que eu tenho certeza que estão aguardando uma oportunidade de reencarnação, que estão ansiosos para viver o verdadeiro sentido do Natal quando aqui estiverem, para renovarem-se a cada dia, mas não estão conseguindo, porque nós sabemos que o mundo está mudando, que estão ocorrendo expurgações que já começaram há um bom tempo.
que talvez, se nós não aproveitarmos esse presente que nos foi concedido e refletirmos sobre o verdadeiro sentido da renovação constante, nós perderemos essa oportunidade. Então esse é o verdadeiro sentido do Natal. Renovação, renascimento diário, constante, na verdade a cada instante. Vocês adoram esse slide, né? Todo mundo fica ansioso para chegar a ele, só para ir nas festinhas de Natal, né? Mas tudo bem. Pessoal, esse é o tema que eu gostaria de tratar com vocês essa noite. Como eu disse, é mais para mim do que para vocês quando eu faço a palestra. O Arlindo sabe o que eu estou dizendo. Nós sempre falamos de assuntos que são mais necessários para nós, que somos os expositores, talvez, do que para vocês. Mas todos aprendemos juntos. Porque quando eu vou ler para falar para vocês, eu estou aprendendo. Então, por favor, convido a cada um de vocês, reflitam sobre os verdadeiros ensinamentos do nosso querido mestre, do verdadeiro sentido do Natal, que é essa renovação. Todos nós temos o direito de participar da ceia, de proporcionar todos os benefícios que as nossas condições materiais possam nos proporcionar, mas nós não podemos esquecer que o verdadeiro homenageado é aquele que disse para nós que o reino dele não é desse mundo, que nós temos que buscar a porta estreita, que nós temos que nascer da água e do Espírito, e que da água já nascemos e agora temos que renascer e nascer do Espírito constantemente. Esse é o verdadeiro sentido do Natal, a renovação, tá certo? Pessoal, quero agradecer a presença de cada um de vocês, a paciência, por estarem aqui me ouvindo há talvez 50 minutos. Espero poder ter tocado o coração de cada um de vocês nessas reflexões natalinas, que vocês possam levar isso para os seus familiares, amigos, parentes, que vocês possam realmente relembrar na noite, que é dedicada ao nosso querido mestre, qual o verdadeiro sentido dela. Que esse é o mais importante para cada um de nós. Que momento chegará em que todas as nossas benesses materiais não terão mais sentido para nós, porque o Espírito ele vai necessitar saciar-se. E nós vamos conseguir nos saciar espiritualmente somente em Deus. Em Deus e em nosso querido Mestre Jesus. Tá certo? Posso dar os recados? Pessoal, recados que a Lívia deixa aqui para a gente já um hallzinho, né, Lívia? Evangelização, tanto a infantil quanto a adulta, está de férias. Retorna a primeira semana de fevereiro, né, Lívia? Ainda não sabe, mas, via de regra, a primeira semana, mas se alguém perguntar a vocês, peço a gentileza de pedirem para as pessoas estarem entrando em contato com o pessoal do grupo para definir aí, ou para ter a data correta de quando retornarão a evangelização infantil e a evangelização adulta, o estudo da doutrina que ocorre às terças e aos sábados, tá? Na semana que vem, última quinta do mês, às 19h45, teremos o Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar. Costumo dizer que aqueles que estão em tratamento estão convocados porque é uma extensão do tratamento que é ministrado na Câmara de Passe. Aqueles que não estão em tratamento, fica o convite, porque é um momento de comunhão com as pessoas presentes, com os mentores da casa e principalmente com Jesus e com Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. E é muito importante que a gente faça esse Evangelho e comungue juntos do mesmo pensamento, porque disse Jesus, onde estiver 2 ou mais pessoas em meu nome, reunidas em meu nome, ali eu estarei com eles, tá certo? Então, próxima quinta, às 19h45, que dia que vai ser, Lívia? Quinta-feira? 27, né? Então, dia 27, às 19h45, o Evangelho no Lar. Tem mais algum recado? Vamos fazer a nossa prece para que vocês possam retornar aos seus lares? Vamos todos agradecer a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais da casa, aos nossos mentores individuais, por todo o amparo, todo o suporte e todo esclarecimento que nos foi passado nessa noite, que possamos encher os nossos corações com os ensinamentos do nosso Divino Mestre e que possamos fazer no nosso íntimo um Natal diferente, um Natal realmente voltado para a nossa renovação espiritual
e para a renovação espiritual daqueles que compartilham da jornada terrena conosco. Que cada um de nós possa ter um retorno aos nossos lares, em paz, que tenhamos todos uma boa noite, um bom resto de semana, e antecipadamente eu quero desejar a cada um de vocês um bom e santo Natal. Tá certo, pessoal? Mais uma vez agradeço a presença de cada um de vocês e desejo um ótimo retorno e uma ótima noite para cada um de vocês. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.